E o governador do estado de São Paulo afirmou a aliados, durante o encontro em Lisboa, que não pretende disputar a presidência da República em 2026, ainda que o ex-presidente Jair Bolsonaro o peça diretamente. Essa declaração de Tarcísio vem na esteira de especulações que se intensificaram nas últimas semanas, especialmente após discursos do governador considerados por aliados como prenúncios de uma plataforma nacional com propostas para o país. Apesar disso, Tarcísio foi categórico ao negar qualquer intenção de se lançar candidato ao Palácio do Planalto. Inclusive, durante a conversa, o governador manifestou incômodo com rumores de que teria discutido sua possível candidatura com interlocutores políticos. Segundo ele, tais relatos são inverídicos e têm origem em interesses pessoais ou partidários de quem os propaga. De acordo com pessoas próximas, Tarcísio aposta em uma saída política liderada pelo Supremo Tribunal Federal que leve à absolvição de Bolsonaro e à consequente restituição de seus direitos políticos, permitindo que o ex-presidente concorra em 2026. O governador considera essa a solução mais viável por dois motivos: evitaria tensões sociais em caso de eventual prisão de Jair Bolsonaro e conteria a pressão prevista para a próxima legislatura por pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Tarcísio também afirmou, segundo seu entorno, que como militar de formação tem compromisso com o cumprimento integral do mandato à frente do governo paulista e ressaltou que uma eventual renúncia em abril de 2026, que é o prazo legal para disputar outro cargo, inviabilizaria a execução de importantes entregas previstas para todo o estado de São Paulo, muitas das quais estão programadas para um eventual segundo mandato no Palácio dos Bandeirantes. Inclusive, puxando um gancho aqui, saiu uma pesquisa do Paraná Pesquisas apontando o Tarcísio como favorito na disputa pelo governo do estado de São Paulo. Ele tem 44,6% a 43,3% das intenções de voto em cenários de primeiro turno, testados pelo levantamento com seu nome, e também no segundo turno. Tá bom? Tá aí essa pesquisa para vocês. Mas eu quero voltar nesse ponto de Tarcísio negando aí, qualquer especulação de que ele de fato se lance ao Palácio do Planalto. Quero começar essa rodada de comentários com o Dr. Olavo. É uma sinalização importante do governador Tarcísio de Freitas, Olavo, até porque na última semana nós falávamos bastante a respeito de Tarcísio possivelmente disputando a presidência da República no ano que vem, mas aparentemente ele já tirou o pé desse barco. Bom, nos bastidores nós vemos o contrário, tá? Quando o Tarcísio fala o interesse pessoal, Gilberto Kassab, tem um partido do Kassab, PSD, esse é um interesse pessoal, e o partido são esses dois aí. Agora, aqui no interior de São Paulo, o assunto é tratado até de maneira muito aberta, que Tarcísio seria candidato a presidente da República, né? Pois bem, a postura de Tarcísio, da fala de Tarcísio é inteligível no sentido de está muito cedo para uma exposição de candidatura que traria um desgaste ao longo do período enorme. Agora, a definição do homem que tem um poder político efetivo, que se chama Jair Bolsonaro, é o que precisa acontecer. Até então, se fala, se comenta, se fomenta, que é pior do que as falas. Contudo, para onde irá o capital político de Jair Bolsonaro? É algo indefinido e também dizer que é algo prematuro. Evidente a pesquisa da Paraná Pesquisa, que é muito claro, muito importante a hipótese de uma vitória de Tarcísio como governador do estado de São Paulo. Isso é muito certo. Agora, para a presidência da República, prematuro demais. Bogo? Que o Tarcísio, que tem uma articulação para levar o Tarcísio à candidatura, isso é fato. Tá? Isso, eu costumo pensar assim, imagina uma foto. Eu mostro uma foto aqui das nuvens, de uma cidade, do campo, por exemplo. Cada um vê essa foto por um ângulo diferente. Tem gente que vai prestar atenção nas nuvens, tem gente que vai prestar atenção na árvore, na casa. Cada um enxerga de uma maneira. O discurso do Tarcísio no domingo, na manifestação na Avenida Paulista, população geral que não tem ali às vezes informações de bastidores, informações partidárias, acaba enxergando, olha, o Tarcísio foi lá para
apoiar o presidente Bolsonaro, apoiar as manifestações. A imprensa enxerga de outro jeito, a Faria Lima enxerga de outro jeito, os pré-candidatos enxergam de outro jeito. Conforme a informação que cada um tem, ele faz uma leitura. Um governador do estado de São Paulo não vai chegar num caminhão, numa atitude, num momento tão importante desse, e fazer um discurso ali do nada, porque surgiu na cabeça dele algumas palavras, ele foi ali, ele disse, sempre tem algum recado, tem algo para mandar à população. E nós temos informações de bastidores, sim, que há uma grande articulação, inclusive liderada pelo Gilberto Kassab, para que o Tarcísio seja o candidato dessa direita limpinha, tá? Uma alternativa do sistema, à presidência da República. Eles contam, sim, não estou dizendo diretamente o Tarcísio, mas o grupo ligado a ele conta, sim, com a condenação e com a tirada do presidente Bolsonaro de jogo, tá? Porque aí o Tarcísio seria um pré-candidato aí ao governo federal, aonde o Kassab poderia vir ao governo do estado, que é isso que ele quer. Tem, inclusive, articulação para vice do candidatura do Kassab, tá? Então existe sim essa articulação, não adianta o Tarcísio fugir. E por que ele é tão adorado pelo sistema? Porque em momento algum ele critica a questão do judiciário, da ditadura da toga. Ele vai para cima do PT, da esquerda, aonde o governo de esquerda já acabou, já derreteu, e nós sabemos que focar o discurso somente na direita contra a esquerda, isso é discurso para jogar para a plateia. Tem assuntos muito mais importantes no Brasil, como a ditadura, o cerceamento da liberdade de expressão, a perseguição a várias pessoas, e esse assunto, essas pessoas, como o Tarcísio, não enfrentam. Silvio, é mais um capítulo nessa história das especulações para 2026. Eu vejo com alguma cautela, porque, veja, o governador Tarcísio de Freitas sabe que tem uma reeleição assegurada, ele não tem adversário no maior estado da federação. E a eleição presidencial inevitavelmente passa pelo estado de São Paulo, até por uma questão aritmética, pelo tamanho do eleitorado paulista. O governador Tarcísio de Freitas sabe que não há oponente aqui. Quem vai enfrentá-lo? O Márcio França vai enfrentá-lo? Márcio França não tem voto. Se ele percorrer ali a Feira do Doce, na Biquinha de Anchieta, em São Vicente, cidade que ele administrou várias vezes, a Ponte Pêncil, ele não sai com 2 votos dali. O Fernando Haddad está procurando um lugar para se esconder. Ele queria deixar o ministério, se esconder em algum lugar e não ser candidato, não ser mais lembrado por um bom tempo. Então o Tarcísio sabe que a reeleição é assegurada. Por outro lado, ele tem demonstrado desde o primeiro dia, desde a campanha que o levou ao Palácio dos Bandeirantes, extrema fidelidade ao presidente Jair Bolsonaro. Se ele se lançar candidato agora à presidência, ele não só está fazendo algo na contramão do que vinha fazendo em relação a essa fidelidade, como também ele acaba rifando o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato até que todos os recursos estejam esgotados. Está inelegível? Sim, mas ainda há possibilidades. O jogo ainda não está 100% jogado, não acabou. O juiz ainda não apitou. O presidente Jair Bolsonaro é o candidato natural e o candidato que derrotaria também qualquer adversário, porque é o preferido da população. Nós estamos vivendo um cenário hoje no Brasil em que o maior líder político da oposição, mas o maior líder político do país, que por onde passou fez prefeitos e vereadores na eleição municipal, e a eleição municipal é sempre um prenúncio do que deve acontecer 2 anos depois na eleição majoritária, ele não pode ser candidato por um absurdo, por uma acusação contra ele é absurda. A decisão do TSE foi estapafúrdia, tomada em menos de 1 minuto. Então, eu acho que é alguma cautela do governador Tarcísio de Freitas. Vejo dessa forma. É muito cedo. Esse jogo ainda não está completamente... Essa chapa ainda vai demorar um pouco para ser formada. E se o Tarcísio também se começa a se apresentar como presidente presidenciável, isso também vai acender determinada crise dentro da direita desnecessária. Não precisa. Então eu vejo como uma posição de cautela do governador nessa hora.